A Amazônia brasileira está sendo destruída, entre outras razões, para a implantação de grandes projetos para a geração de energia elétrica. São projetos discutidos apenas em gabinetes do governo federal e nas sedes de grandes empresas de construção civil e produtoras de equipamentos elétricos. Os estudos e as obras já em execução prevêem um alagamento de grandes áreas de uma região ainda pouco conhecida. Um triste exemplo é a usina hidrelétrica de Baubina, localizada a 180 quilômetros ao norte de Manaus, no rio Uatumã. Sinônimo de desperdício de dinheiro público e impiedosa agressão à natureza e ao homem, Baubina simplesmente não vai funcionar. O imenso lago da hidrelétrica não terá forças para mover as turbinas. Na tentativa de evitar o completo fracasso da obra, os técnicos já planejam desviar um outro rio para ajudar o Uatumã na tarefa. Baubina é um exemplo maior de destruição e morte. A margem norte do rio Amazonas, conhecida como Calha Norte, é região plana, de floresta densa e ainda pouco ocupada ou explorada. Animais e plantas convivem com rios de águas límpidas, que andam lentamente até chegarem ao Negro ou ao rio Amazonas. Os rios são o principal meio de transporte da população. Chiminá, Santarém, por aí, já fui. É toda vez, porque às vezes o dinheiro não dá para sair. A cidade mais que eu vou é Oriximiná. Dona Giró nasceu em Cachoeira Porteira no início do século, filha de escravos foragidos de Belém. Em poucos anos, a vila onde ela mora com filhos e netos estará debaixo da água. Em 89, começa a construção da hidrelétrica de Porteira, onde o rio Mapuera encontra-se com o Trombetas, no oeste do Pará. Uma grande região será inundada sem consulta aos moradores e sem que se saiba os prejuízos que a obra irá trazer à natureza e à população. Isto ocorreu em Baubina, uma usina que o próprio governador do Amazonas, Amazonino Mendes, classifica de um erro irreparável. A hidrelétrica já consumiu mais de 700 milhões de dólares e seu reservatório vai alagar mais de 2.500 quilômetros quadrados, uma área que daria para abrigar 2.500 famílias de colonos em glebas de 100 hectares. Será maior que o lago da usina de Tucuruí, no rio Tocantins, que ocupa 215 mil hectares para produzir 8 milhões de quilowatts de energia. Baubina, com 250 mil hectares inundados, não conseguirá gerar nem os insignificantes 250 mil quilowatts que se previa quando foi projetada. O custo de cada quilowatt será de pelo menos 3 mil dólares, o mais caro do Brasil. Mais caro até que o da polêmica usina nuclear de Angra dos Reis. Baubina foi planejada na década de 70 durante o regime militar. 3 argumentos foram usados na defesa da construção da usina. Primeiro, a crise do petróleo desaconselhava a utilização de usinas termoelétricas. Segundo, seria a única solução para o problema de abastecimento de energia da cidade de Manaus. Terceiro, geraria empregos. Ela foi concebida em função de diria até um clamor da sociedade amazonense para suprir as suas necessidades de energia hidráulica. Na época, outras alternativas foram apontadas, mas o governo não levou em consideração. A solução encontrada para abastecer Manaus foi a pior possível. Para se ter uma ideia, uma barcaça ancorada na margem do rio produz 120 mil quilowatts, ou seja, produz a mesma quantidade de energia que a enorme Baubina conseguirá gerar.
Os problemas hoje enfrentados já eram apontados por especialistas antes de 79, quando a obra começou a ser construída. O problema maior é o da qualidade da água. Pouco se sabe o que ocorre quando uma área tão grande de floresta é invadida pelas águas. Os especialistas se preocupam com o excesso de acidez provocado pela reação da vegetação inundada. No caso desse barramento inundar uma área de floresta tropical, vão advir algumas consequências negativas devido ao fato de existir a degradação de toda essa matéria vegetal que foi inundada. Pouco é conhecido sobre a concentração de metais, principalmente metais pesados, na barragem ou na água do Atumã. A vegetação fica no lago, apodrecendo. Depois a água entra pelo vertedouro da usina, atinge a casa de máquinas, faz as turbinas funcionarem e assim produz energia elétrica. Os equipamentos são de aço, mas podem não resistir por muito tempo à ação corrosiva da água. A reação provocada pela água de Balbina promete ser implacável com os equipamentos da hidrelétrica e afetará de forma irremediável a vida daqueles que moram às margens do rio. Para tentar solucionar o problema, a Eletronorte, Centrais Elétricas do Norte do Brasil, tratou de perfurar poços para os moradores ribeirinhos. Quando o lago estiver cheio, a água que verte da barragem não poderá ser utilizada. Será uma água proibida até para os peixes e tartarugas viverem. Já avisaram nós, né? Não deveria usar, né? A água daí. Aí ninguém sabe os problemas, né? Como acontece. Sempre a gente faz um projeto, Deus faz outro, né? A hidrelétrica de Balbina está mudando completamente a vida das chamadas populações envolventes. A flora, a fauna e as populações indígenas são as que mais sofrem. De outubro de 87 a julho de 88, a Eletronorte realizou a Operação Muiraquitã. 240 homens atuaram no trabalho de resgate de animais que seriam afogados pelas águas. Me sinto emocionado de ter aquele prazer de ir no mato e trazer qualquer tipo de um bicho. Batalho muito no mato, roçando mesmo direto de facão, enquanto não encontro um turrão para achar um bicho, eu não fico contente. É um trabalho bonito, mas inútil. Todos os dias a mesma rotina. Os barcos partem cedo, com as equipes, gaiolas e outros materiais usados no resgate dos animais de maior porte. São cotias amedrontadas, escondidas em tocos, cotiaras, tatus e cobras de todos os tipos. Os animais são levados para bases em terra firme, marcados com coleiras ou placas e colocados em liberdade. As cobras venenosas vão para o Instituto Butantan e os macacos servem de cobaias em pesquisas de doenças. O grande problema é que os animais não se adaptam a qualquer lugar da floresta, como se vivessem errantes. Cada um tem seu próprio habitat, onde mora e se alimenta. Ao ser transferido, disputa alimentos com outros animais e, na maioria das vezes, acaba morrendo. A operação de resgate funciona muito mais para efeito de propaganda do que para salvar animais da morte. Esse problema é reconhecido em documentos da própria Eletronorte.
Quase um terço da área que outrora foi reservada aos índios Waimiri-Troari acabou sendo inundada pelas águas de Balbina. Inclusive este poço da FUNAI, a Fundação Nacional do Índio, e 2 aldeias indígenas. A aldeia de Taquari é uma delas. Os índios tiveram que abandonar as casas que habitavam e foram agrupados numa grande oca, a 10 quilômetros de sua antiga moradia. Quando tiver largando, aí vai acabar tudo o bicho, né? Por isso que eu não gosto disso, não. Tem medo de morrer, né? Os Waimiri-Troari nunca foram consultados pelo governo sobre a construção de Balbina. Apenas foram avisados de que suas terras seriam alagadas. A direita nós falou comigo assim, né? Lá no Balbina, água sob terra você. Desde o século passado, os Waimiri-Troari lutam contra os invasores do seu território. Os massacres, as epidemias e a recente construção da BR-174, que liga Manaus a Caracaraí, dizimaram essas populações indígenas. No começo do século, os Waimiri-Troari tinham uma população estimada em 6 mil pessoas. Hoje eles são apenas 413 índios. Causa da diminuição dessa população, nós podemos responsabilizar primeiro a caça a eles direta, através de sistema de ataques às próprias aldeias por caçadores, por exploradores de essências tidas como essências nobres. E mais tarde, o que aconteceu aqui neste local, pela passagem da BR-174. Consta de que houve sérios atritos com o pessoal ligado à construção, e talvez isso tenha provocado a maior baixa entre eles. A Eletronorte foi obrigada a indenizar os índios pelas terras e recursos naturais inundados. Mas a área inundada não foi reposta, como manda o Estatuto do Índio. O decreto que o presidente José Sarney assinou em julho de 87, delimitando a área indígena, deixa a questão em aberto. O documento diz que ficam de fora das terras Waimiri-Troari as áreas de inundação de Balbina. O Conselho Indigenista Missionário, CIMI e outras entidades que atuam através do movimento de apoio à resistência Waimiri-Troari agem contra os impactos de Balbina sobre os índios, que são os maiores prejudicados pela usina. A natureza criou essa multivariedade de floresta, com todo um ecossistema bem complexo, não foi à toa. Isso deve ter alguma utilidade muito prática, mas infelizmente o domínio da ciência ainda não chegou a explicar detalhadamente a importância de cada planta. Que se faça necessário pesquisas maciças para a gente ter detalhe da importância dessa floresta, que a natureza não criaria tudo isso à toa. Aos poucos, a água do reservatório de Balbina foi inundando a floresta. As árvores se tornaram figuras mortas, um cenário de completa devastação. Os aguapés, símbolos da poluição, vão ocupando o espaço que já foi de uma flora ao mesmo tempo rica e desconhecida. Por erro no levantamento topográfico, a água está indo mais longe do que se previa. O lago cresceu assustadoramente. Apesar de imenso, o lago é incapaz de mover as turbinas a todo o vapor. Por isso, a Eletronorte planeja desviar um outro rio, o Alalaú, para ajudar o Uatumã a encher o lago. Não deixa de ser uma alternativa para o futuro, para melhorar o rendimento a potência firme da usina. Os planos são de abrir um canal de 25 quilômetros em plena selva amazônica, numa obra cara e de resultados duvidosos. Um dos maiores especialistas em energia do Brasil, o físico José Goldenberg, reitor da Universidade de São Paulo, aponta uma solução para este enorme problema que é Balbina. É uma perda maior terminar uma usina que ainda vai custar centenas de milhões de dólares e que provavelmente nunca vai funcionar direito.
É a mesma situação que ocorre com os reatores de Angra dos Reis. Uma grande quantidade de dinheiro já foi gasta em Angra dos Reis, e o argumento que é usado sempre para terminar Angra dos Reis é que se não terminar vai se perder o dinheiro que se colocou lá. Bom, o risco que se corre com esse argumento é que a gente vai investir mais dinheiro e, em lugar de perder um pouco agora, vai perder mais daqui a 5 a 10 anos. A proposta é de que a energia elétrica que Manaus necessita seja fornecida não pela hidrelétrica de Balbina, mas pela queima do gás natural que a Petrobras localizou em Juruá, a cerca de 500 quilômetros de Manaus. Entidades que atuam na região defendem que é preciso ir fundo na questão. Defendem a responsabilização criminal dos autores de Balbina. Essas medidas serviriam de alerta para que no futuro não se pratique mais erros desta gravidade. Até o ano 2010, o governo federal planeja construir cerca de 50 novas usinas hidrelétricas na Amazônia. 5% do território da região serão inundados para gerar 125 milhões de quilowatts de energia. Balbina ficará como uma espécie de monumento à insanidade. Deve servir para que os brasileiros ganhem consciência de que a Amazônia precisa ser conhecida e preservada. A exploração econômica da região deve manter o equilíbrio ecológico. É preciso respeitar a vida, contra a destruição e morte.